Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula Catequeses Sexta, né? E nesta aula vamos fazer uma pergunta que não quer calar, né? A pergunta é: quem é o homem? Vamos ver a criação, né? Estudar um pouquinho a criação, tendo visto já os anjos, quem é Deus, vamos ver a criação. E na criação, a criação do homem, vamos fazer essa pergunta, que é uma pergunta, na verdade, né, antropológica. A filosofia antropológica ou a antropologia filosófica. E o salmista faz essa pergunta, né? Senhor, quem é o homem? Né? Para assim o tratardes com tanto carinho. Pouco abaixo dos homens o fizestes, diz o salmista. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O homem é uma criatura racional, composta de alma e de corpo. Era assim que os antigos catecismos, até Trento, definia o homem. O homem é uma criatura racional, composta de alma e corpo. Temos estudado quem são os anjos e quem é o demônio. Agora, tratemos de nós mesmos, isto é, do homem, da criatura humana. O homem, diz o catecismo, é uma criatura. Não é? Todas as coisas existem, são criaturas. A pedra, a flor, o anjo, são criaturas de Deus. E nós também. Não é? Existem as criaturas racionais, que somos nós, e as criaturas irracionais. O homem, porém, é uma criatura racional, isto é, que entende, que é consciente, que é sabedor de si mesmo, sabedor de Deus, sabedor das outras criaturas existentes. As pedras não vivem, não se movem, não entendem. As plantas vivem, mas não se movem, nem entendem. Os animais vivem, movem-se, mas não entendem. Se vocês lerem um problema de matemática, não é? A um cachorrinho, será que ele o resolverá? Não. O cão, o pet hoje, não tem a razão. É irracional. O homem é o rei da criação, não é o leão, não é? Mas o homem, somente ele é racional, somente ele governa, somente ele administra, somente ele gerencia, somente ele é o gestor, não é? De todas as coisas, e que o Senhor quis assim e colocou toda a criação para que ele administrasse. O homem não é puro espírito, como os anjos, é composto de alma e de corpo. A palavra composto quer dizer que resulta de partes. Assim, um lápis é composto de madeira e grafite, não é? O corpo e a alma unidos formam o homem. O corpo é material e terreno. A alma é a parte espiritual do homem e é criada diretamente por Deus. A alma também é uma criatura de Deus. A alma dos homens não é como a dos animais, isto é, uma alma que morre com o corpo. O homem é racional, precisamente porque a alma é espiritual, livre e imortal. Sendo criatura, sendo criada por Deus, ela é imortal. E existe liberdade.
Pelo corpo, o homem assemelha-se aos animais. Pela alma, assemelha-se a Deus. Atenção aqui, não é? É muito importante. É a alma que dá vida ao corpo. Quando ela se separa, o corpo morre e se corrompe. O homem, por meio da alma, compreende e aprende as coisas. Um cadáver não compreende mais nada, porque a alma separou-se. Os animais não entendem porque não têm alma espiritual. Além disso, a alma torna o homem livre de fazer ou não fazer uma coisa, de fazer uma antes do que outra. A liberdade é um dom que Deus deu à nossa alma, a fim de que ela pudesse escolher entre o bem e o mal. Não é? A alma é a nossa psique, não é? Que é inteligência, vontade e liberdade. Os animais não possuem essa liberdade. Eles seguem o instinto e não podem agir diferentemente. Por exemplo, as abelhas não podem fabricar de outro modo sua colmeia, porque o instinto as impele necessariamente a fazer assim, né? Mesmo que é uma das sociedades mais organizadas, juntamente com as formigas, né? E monárquicas. Existe um império entre elas, mas são instintivas. O homem, ao contrário, pode escolher entre o bem e o mal, de modo que o prêmio ou o castigo que receber um dia dependerá do modo que tiver usado sua liberdade. O homem, portanto, pode também fazer o mal. Deus não impede, aliás, como não o impede aos anjos rebeldes e não impediu Adão e Eva, mas é um infeliz aquele que usa da própria liberdade para fazer o mal. A liberdade deve ser usada só para o bem. A segunda pergunta: como criou Deus o primeiro homem, isto é, Adão? Deus criou o primeiro homem, isto é, Adão, formando seu corpo do limo da terra e unindo a esse corpo uma alma imortal. Né? Quando diz que Deus, do barro da argila, fez o homem, como está no Gênesis, nos 2 capítulos, 1º e 2º, e soprou em suas narinas o hálito da vida, então a alma. Para criar o mundo, Deus disse uma só palavra: exista, ou seja, fiat, faça-se, e se fez. E para criar o homem, podia também criá-lo com um simples ato de sua vontade, como fez com os outros seres. Ao invés, Deus pôs na criação do homem maior solenidade e maior ternura, quando ele o modelou com as suas próprias mãos. Quando tudo estava criado, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais, toda a terra e todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Toda a criação Deus coloca em suas mãos. E Deus formou com o barro da terra um corpo humano, o qual não via, não ouvia, não caminhava, não tinha vida. Deus soprou-lhe no rosto o sopro da vida, ou seja, a alma, e o homem tornou-se pessoa viva. A esse homem Deus deu o nome de Adão, que significa feito da terra, não é? O pai dos viventes. Terceira pergunta: como se formou Eva? Não é? E percebam que aqui está em consonância com as Escrituras, não é? Essa doutrina está em consonância com as Escrituras, fundamentadas, né, por ela.
Enviou Deus um profundo sono a Adão e nesse tempo tomou dele uma costela, com a qual formou o corpo de Eva e lhe deu uma alma semelhante à de Adão. Disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhe em auxílio um que lhe seja semelhante. E enviou a Adão um profundo e misterioso sono. Enquanto ele dormia, Deus tirou-lhe uma costela e formou a mulher. E depois conduziu-a a Adão para que fosse sua esposa. Adão, repleto de alegria ao vê-la, exclamou: eis o osso dos meus ossos, a carne de minha carne. E chamou-a Eva, que significa mãe de todos os viventes. Deus, com um ato de sua onipotência, criou a mulher. Que terá feito e dito Eva no momento em que foi criada? Eu penso que o seu primeiro ato tenha sido de adoração e a sua primeira palavra de agradecimento. De Adão e Eva descende toda a família humana, né? Isso nós acompanhamos em toda a história sagrada, a história das sociedades, né? Da civilização. Em que estado Deus colocou Adão e Eva? Deus colocou Adão e Eva no estado de graça e felicidade. Nesse feliz estado, Adão e Eva possuíam dotes magníficos do corpo e da alma. Quanto ao corpo, o homem trabalhava sem dificuldade nem sofrimento. Não era sujeito a doenças, nem deveria morrer. Depois de ter experimentado os gozos naturais nesta terra, seria levado ao céu, felicidade eterna. Quanto à alma, Deus o ornava de todos os dons naturais e sobrenaturais. Nossos pais possuíam uma inteligência perfeita, uma vontade norteada para o bem, um coração reto e amante e, sobretudo, possuíam a graça santificante que os tornava verdadeiros filhos de Deus. Isso é extraordinário, né? Vamos ver aqui a criação do homem, como está no Gênesis. Quando Deus quis criar o homem, disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mande ele aos peixes do mar, às aves do céu e a todos os animais que se movem sobre a terra. Com o limo da terra, Deus formou o corpo do homem. Depois bafejou-lhe o rosto com sopro de vida, isto é, infundiu-lhe uma alma inteligente e imortal. A este homem Deus formou Adão. Enquanto ele dormia, tirou-lhe Deus uma costela com que formou a primeira mulher, que Adão chamou Eva. De Adão e Eva descende todos os homens. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quando voltar com a segunda aula, volto com o tema os sinos. Né? Vamos entender um pouquinho, né, a história dos sinos, como eram, que funcionava e ainda hoje como funciona. Tchau, tchau. Até a próxima aula daqui a pouquinho.